Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, dia 28 de maio. Vamos pedir a luz de Deus para a nossa reflexão. O Evangelho hoje é João, capítulo 16, versículos 12 ao versículo 15. Não deixe de dar o seu gostei, compartilhar esse conteúdo com a sua comunidade, caso assim queira, e seja agradável também, claro, seja interessante, fazer esse compartilhamento com seus amigos, para que também possam ouvir a palavra de Deus, a meditação do dia, que sempre traz uma luz para a nossa caminhada, para as nossas dúvidas, enfim, para as nossas decepções, que a gente, de uma forma ou de outra, acaba sofrendo no dia a dia, mas essa luz de Deus sempre nos ajuda, é a sua palavra. Então vamos agora iniciar a proclamação. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que ele receberá e vos anunciará o que é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje Jesus ele está anunciando para os seus discípulos, sem dúvida nenhuma, essa partida, essa despedida e ao mesmo tempo a vinda do Espírito Santo, que é um tema que andou essa semana, tem andado nesses dias, esse tema que é em João 16. E a gente percebe que Jesus ele tem uma pedagogia do respeito, de compreender as limitações do ser humano, que não capta tudo de maneira imediata. Então ele compreende isso, ele sabe que ele precisa fazer uma revelação que vai ser progressiva e que a compreensão ela vai se dar aos poucos. Versículo 12, entre aspas. Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Fecha aspas. Aqui a gente percebe que Jesus ele entende a limitação humana. E, por outro lado, a gente tem que perceber que nós temos que ser humildes o suficientes para reconhecer que existe uma jornada a ser feita. E nessa jornada a gente vai crescendo, amadurecendo e compreendendo as coisas. Pois nem tudo é revelado de uma vez, porque Deus não pode revelar isso tudo de uma vez, a gente nem entenderia, não compreenderia e até criaria confusões. Porque a verdade, ela exige maturidade, ela exige tempo, ela exige abertura ao Espírito Santo. Portanto, ele promete o Espírito da verdade, do versículo 13. E a gente tem que estar aberto para esse Espírito da verdade e ir assimilando aos poucos na nossa vida, sendo humildes o suficiente para fazer o aprendizado. E a nossa caminhada nessa vida é um aprendizado, um aprofundamento de aprendizado e maturação. Portanto, o Espírito da verdade, ele vem, não é um substituto de Jesus. Ele não vem para substituir Jesus, na verdade, ele vem para glorificar a obra de Cristo e dar continuidade. Versículo 14, glorificar Cristo. Ou seja, ele vai aprofundar o que já foi revelado e ele vai lembrar a verdade para nós. E a verdade é uma coisa dinâmica na nossa vida, não é uma coisa estática, parada. Ele vai ensinar, ele vai fazer mergulhar no mistério de Deus. Essa é a ação do Espírito Santo. Quer dizer, vai mergulhar no mistério de Deus em comunhão com o Pai e comunhão com o Filho, porque ele é uma coisa só com o Pai e o Filho. Ele é uma pessoa diferente deles, mas é um só Deus como eles. Então a sua ação nunca vai ser autônoma, desligada do Pai e do Filho, não. Na verdade, o Espírito Santo é uma espécie de eco do coração do Pai e do Filho. Então ele vai fazer ecoar a vontade de Deus em nossa vida, tanto do Pai quanto do Filho e dele próprio. Portanto, a gente aprende algumas coisas aqui, sem dúvida, nessas poucas palavras de Cristo, que é muito pequeno o Evangelho, a reflexão é curta hoje. Mas primeiro, confiar no processo. Nós somos chamados a confiar num processo que existe de aprendizado da nossa vida. Nem sempre nós estamos prontos para entender certas verdades. Isso vai exigir tempo e maturidade para compreender. Ou seja, a paciência que a gente precisa ter, e a paciência vai nos ensinar também a confiar no Espírito Santo, e gradativamente a gente vai assimilando as verdades em nossa vida. Depois, a segunda grande verdade aqui é que o Espírito Santo sempre vai glorificar Cristo. Uma espécie de carimbo, né, na obra de Cristo. Porque a inspiração vem do Espírito Santo e ele, claro, vai nos levar mais e mais a amar a Cristo, porque ele glorifica Cristo. E ele vai nos ajudar a viver o ensinamento de Cristo em nossa vida.
Pois se para nós é um desafio viver a integridade da palavra, o ensinamento de Cristo, então temos o Espírito Santo para nos ajudar a compreender aos poucos, a aderir aos poucos à vontade de Cristo. E depois a revelação da unidade, sim, a unidade da Trindade, porque nós adoramos um só Deus que se revela em 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um Deus só. Peçamos a Deus, então, que nos ajude a sermos humildes nesse processo, né, de nossa vida, de nossa jornada, aí aderindo, aí compreendendo, aí amadurecendo as questões espirituais em nossa vida. Vamos encerrar agora a nossa reflexão. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo e compartilhar com seus amigos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.